Temos que admitir que, ao longo do tempo, o nosso planeta vai se transformando e com ele os seres vivos no qual habitam. Assim, podemos dizer que existe uma certa evolução nesses seres, não é mesmo? E existe um ramo da biologia que estuda isso. Então, antes da gente falar sobre lamarckismo e darwinismo, vamos falar sobre o evolucionismo. O evolucionismo tem duas grandes frentes. Tem a frente do criacionismo e a frente do transformismo. Na ideia do criacionismo, admite-se que os seres vivos foram criados por Deus e que as espécies não se alteram ao longo do tempo. Já na ideia transformista, admitimos que as espécies se modificam sim ao longo do tempo, em resposta a diferentes pressões do meio. Adeptos grandíssimos dessas ideias foram Lamarck e Darwin. Lamarck veio antes de Darwin e acreditava em coisas como, por exemplo, que se você não usasse certo órgão, ele ia se hipertrofiar. Ele não ia se desenvolver. Portanto, aqui a gente tem a lei do uso e desuso. E outra coisa que ele acreditava é que as características adquiridas pelos indivíduos ao longo de suas vidas podiam sim ser transmitidas aos seus filhos, aos seus descendentes. Então, ele acreditava na lei da transmissão dos caracteres adquiridos. E só foi possível acreditar nessas coisas, pois Lamarck observou coisas como, por exemplo, as aves aquáticas que teriam se tornado pernautas devido ao esforço para esticar as pernas para andar na água, sem molhar as penas. Ou, por exemplo, os ancestrais das cobras que teriam tido pernas que num dado momento passaram a atrapalhar o deslocamento do animal por lugares apertados e daí, com o desuso das pernas, desapareceram as perninhas das cobras e daí as cobras começaram a ser só isso daqui, né? Mas outras evidências foram aparecendo ao longo do tempo que mostraram que Lamarck não estava tão certo assim. Como, por exemplo, o ritual da circuncisão, que é realizado entre os judeus para retirar o prepúcio, só que essa característica não se passa de pai para filho, porque os meninos continuam nascendo com seus prepúcios. A teoria de Lamarck basicamente acredita que a evolução é uma coisa que está sempre rumando a uma maior complexidade e maior perfeição. Mas isso é uma visão bem diferente da de Darwin, que via a evolução como uma ramificação semelhante à de uma árvore, uma metáfora usada pelo próprio Darwin. Darwin acreditava muito na variabilidade genética e na seleção natural. Ele acreditava que há uma considerável variabilidade das características entre as espécimes de cada espécie, e que daí isso resulta variabilidade na aptidão dos indivíduos na luta pela sobrevivência. E daí a natureza, aqui incluindo o ecossistema, seleciona os indivíduos mais aptos. Outra coisa que ele acredita é na hereditariedade das características e geração de novas espécies. As características individuais são transmitidas aos descendentes, daí com isso a espécie evolui por pequenos incrementos cumulativos nessa aptidão que a gente citou há pouco tempo atrás. As populações da mesma espécie separadas geograficamente ficam submetidas então à ação seletiva de diferentes fatores climáticos e ecológicos, o que explica o porquê espécies iguais são diferentes em locais diferentes. Então aqui no darwinismo, o ambiente vai selecionar os seres vivos mais adaptados. Isso quer dizer que os seres vivos que apresentem características que lhe permitam sobreviver a determinada condição ambiental viverão e assim conseguirão transmitir seus genes para as futuras gerações.
Gostou dessas aulas? Caso esta tenha lhe ajudado na prova, não hesitem em nos presentear com seu troféu joinha. No caso de termos esquecido algum conteúdo, ou explicado de um jeito esquisito, ou falado alguma besteira, não permaneça calado e denuncie nos comentários. Caso dúvidas sobre o conteúdo tenham se alastrado em sua mente, pergunte. Suas questões serão sanadas. Gratidão pela sua visualização e zaz a Deus!